Olá, boa noite. No ar o debate entre os 7 candidatos à Prefeitura de Taubaté. Pelas próximas 2 horas, o eleitor taubatiano vai poder comparar propostas, ver a discussão de ideias, analisar as opções para escolher o chefe do executivo da cidade para os próximos 4 anos. O debate é realizado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação no Vale do Paraíba. A informação com credibilidade é marca registrada do Grupo Band. O debate é transmitido ao vivo para o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e o Litoral Norte, pela TV Band Vale e, simultaneamente, pela rádio Band Vale FM 102,9, pelo Facebook da TV Band Vale e pelo portal Meon. As posições dos candidatos em nosso estúdio foram definidas por sorteio realizado antecipadamente aqui na TV Band Vale. Nós agradecemos a presença dos candidatos. Vera Saba, candidata do PMB, o candidato Ortiz Júnior, do PSDB. Agradecemos a presença do candidato José Saldi, do PMDB. Conosco o candidato Isaac do Carmo, do PT. Agradecemos a presença da candidata Poliana Gama, do PPS, do candidato Donizete Lousada, do PSDC e do candidato Silvio Prado, do PSOL. Participarão do debate com perguntas os jornalistas Solange Moraes, que é apresentadora do programa Falando Nisso, aqui da TV Band Vale, e Eduardo Pandeló, editor-chefe do portal Meon e da revista Metrópole. As regras do debate foram definidas numa reunião com representantes de todos os candidatos. O programa está dividido em 5 blocos. No primeiro bloco, cada candidato terá 1 minuto e meio para responder uma pergunta da população. A ordem foi definida em sorteio. No segundo bloco, candidato pergunta para candidato. A escolha é livre, mas cada candidato pode responder apenas uma vez. São 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 45 segundos para a réplica de quem fez a pergunta e 30 segundos para a tréplica. A ordem foi definida em sorteio. No terceiro bloco, os candidatos vão responder perguntas dos jornalistas. O jornalista escolhe o candidato que tem 1 minuto e meio para responder. O mesmo jornalista escolhe um segundo candidato, que terá 45 segundos para comentar a resposta. Por fim, o candidato perguntado tem 30 segundos para a réplica do comentário. No quarto bloco, novamente candidato pergunta para candidato. A escolha é livre, mas cada candidato pode responder apenas uma vez. São 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 45 segundos para a réplica de quem fez a pergunta e 30 segundos para a tréplica. A ordem foi definida em sorteio. No quinto bloco, cada candidato terá 1 minuto para as considerações finais. Caso seja aprovado pela direção jurídica do debate, podem ocorrer direitos de resposta. Confirmadas as regras, vamos então à primeira pergunta. Todos os candidatos vão respondê-la. É de um eleitor que nos enviou pelo aplicativo Você na Band Vale. Vamos conferir. Meu nome é Fernando. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o trânsito. O trânsito no viaduto da Independência é horrível. O horário de pico é horrível. Já demorei 15 minutos para cruzar sentido Barreiro. Gostaria de saber dos candidatos uma solução urgente. A pergunta é sobre trânsito, região da Independência, o viaduto, sobre a Via Dutra. 1 minuto e meio. Quem começa respondendo é a candidata Vera Saba, do PMB. Boa noite, candidata. Boa noite, Cláudio. Um prazer estar aqui com vocês. Quero cumprimentar todos os candidatos dessa noite e também parabenizar a TV Band Vale pela iniciativa, pela abertura do espaço democrático para que todos os candidatos estivessem aqui para proporcionar para a população de Taubaté a oportunidade de conhecer todas as propostas. Também quero cumprimentar todos os funcionários da TV Band, todos os jornalistas aqui presentes, o Eduardo Pandeló e a Solange Moraes. Um prazer estar aqui com vocês. Nós temos aqui um grande desafio que é em relação à mobilidade urbana. Foram realizadas alterações viárias no município sem respeitar um processo democrático e participativo e violando o Estatuto da Cidade, que prevê a participação da população de Taubaté nessas discussões. Então foram alteradas várias avenidas em Taubaté, inclusive a Avenida Independência. Então o que tenho a dizer para o munícipe, nós vamos desenvolver um projeto
para recuperar todo o impacto negativo que geraram essas alterações viárias. Nós vamos apresentar um plano de mobilidade urbana, porque o prazo da apresentação do plano de mobilidade urbana do município expirou em 2015. 10 segundos. Mas nós vamos concluir e nós vamos rever todas as alterações viárias, inclusive da Independência, para causar à população de Taubaté mais mobilidade e fluidez. Muito obrigado, tempo esgotado. Seguimos agora quem responde a pergunta. Pela ordem, é o candidato Ortiz Júnior, do PSDB. Boa noite, candidato. Boa noite, Cláudio. Boa noite aos outros candidatos. Boa noite à Band. Obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente discutindo e debatendo os problemas da cidade. Realmente, esse é um grande gargalo de mobilidade urbana que a cidade tem. Nossa cidade tem 300 mil pessoas e 210 mil veículos. O sistema urbano, o sistema viário urbano da cidade, ele não foi preparado para tantos veículos. Nós fizemos um grande enfrentamento dessa questão, desse problema, inclusive porque em 2012 nós tínhamos uma grande epidemia de mortes no trânsito. Taubaté era reconhecida nacionalmente pelo número de crianças e idosos que morriam em acidentes de trânsito. Nós, pela primeira vez, enfrentamos o problema, o desafio da mobilidade urbana com planejamento. Todas as alterações viárias que foram feitas partiram de um planejamento prévio. E o resultado desse planejamento é uma diminuição drástica de número de acidentes. Nós reduzimos 60% o número de acidentes na cidade. Aumentamos em 30% a velocidade média dos carros nos horários de pico, por exemplo, na Avenida Independência. E essa passagem da Assis Chateaubriand por meio do viaduto Cidade Jardim para a região sul da cidade é ainda um grande desafio. Embora o sistema viário sul ele esteja completo, que é o sistema viário que permite, por meio de um túnel novo embaixo da Dutra, acessar o viário sul da cidade, esse é um grande desafio. Custa 16 milhões de reais, dá para fazer 1 ano e meio e eu tenho um recurso guardado o ano que vem no orçamento para executar essa importante obra viária. Obrigado, candidato. Agora quem responde à pergunta do eleitor é o candidato José Saldi, do PMDB. Boa noite, candidato. Boa noite a todos, boa noite, candidatos, boa noite, população que nos assiste. Eu quero pegar a fala dos dois aí e a gente entender que realmente ali é um gargalo. A gente precisa, pelo menos, duplicar as duas faces daquele viaduto e conseguir com que ele transite de um lado para outro com maior facilidade. Isso deveria ser feito já prevendo o aumento daquela população naquela região. Nós organizamos, dentro deste contexto, aumentar o máximo possível as idas a Brasília, ida a São Paulo e trazer recursos para isso. Que bom que o Júnior já deixou um dinheiro aí separado para a gente, que aí a gente consegue andar de uma certa forma um pouco melhor. E é assim que a gente espera. A gente espera trabalhar bastante, organizar esse trânsito o mais rápido possível, desenvolvendo a economia, fazendo com que você fique no seu quadrante no máximo possível, resolva seus problemas lá para não ter que atravessar de um lado para outro. E isso é importante. Você resolver as coisas na sua região o máximo possível, para que não haja, de jeito nenhum, aquilo que a gente está vendo desses atrasos, né? De ir para a escola, de ir ao médico, enfim, todo esse atraso que a gente consegue ver todos os dias. Tempo esgotado, naquele candidato. trânsito. Muito obrigado. Agora quem responde a pergunta pela ordem é o candidato Isaac do Carmo, do PT. Boa noite, candidato. Boa noite, Nicolini. Boa noite aqui a todos os candidatos e candidatas. Boa noite a você que está em sua casa nos acompanhando nesse momento. Eu quero agradecer aqui a pergunta do Fernando, porque quando a gente fala em trânsito, nós temos que pensar em mobilidade. Taubaté viveu nos últimos anos uma tentativa de fazer uma mobilidade que não foi discutida com a população. Quero citar um exemplo aqui, os comerciantes da Avenida Independência, que sabem o quanto eles sofreram e a perda de emprego, inclusive, que houve essa mudança de mobilidade. Não que ela não devesse ocorrer, mas teria que ocorrer de forma participativa, dialogando com a nossa sociedade. E aí precisa ter coragem. Coragem para que a gente possa resolver um problema fundamental em Taubaté, que é a duplicação de todos os viadutos que nós temos aqui que cruzam a Via Dutra. Não somente o viaduto da Independência, que dá acesso ali à região do Barreiro e que traz de volta as pessoas que vêm do shopping Vale Sul. Quero dizer, mais uma vez, que quando a gente fala em mobilidade, nós precisamos se apropriar e aproveitar, por exemplo, a Unital,
que nós temos aqui um curso importante de arquitetura e urbanismo, precisamos fazer com que a Unital possa, junto com a Prefeitura, rediscutir todo o plano de mobilidade que foi feito de forma ineficiente nos últimos anos e, com certeza, tendo um bom plano de mobilidade, com bons investimentos, com uma boa estrutura e, acima de tudo, com planejamento, nós vamos conseguir trazer recursos para a cidade de Taubaté e viabilizar a melhoria da nossa mobilidade, que é necessária e é urgente. Seguimos com o debate agora pela ordem. Quem responde é a candidata Poliana Gama, do PPS. 1 minuto e meio, candidata. Boa noite. Boa noite, Taubaté. Há 30 anos, praticamente, nós temos 2 grupos se alternando no poder na nossa cidade. Esse problema é antigo e ainda não é resolvido. Fernando, Pinda conseguiu duplicar o seu viaduto e Taubaté não, porque faltou vontade e empenho político. Eu, como vereadora, recorri à Nova Dutra, exigindo dela que ela faça, até porque pela Agência Nacional de Trânsito, a Nova Dutra, ela tem obrigação, sim, de ajudar os municípios por onde ela passa a resolver esses problemas do impacto de trânsito. Bem, tratando-se de proposta, nós temos que rever o plano de mobilidade e quando o candidato do PSDB fala que há recursos previstos, eu fico preocupada, porque os 16 milhões que ele trata aqui, que vai custar, significa mais da metade do que está previsto para a mobilidade urbana, que é cerca de 30 milhões. E não é só isso que nós temos que resolver. Nós temos que duplicar ali também toda a nossa estrada do Barreiro, garantir acesso, garantir ônibus, linhas de ônibus, melhores horários para a população. Essa questão do túnel, aliás, desculpa, essa questão do viaduto do Barreiro será, sim, realizada por nós, será resolvida, porque vamos somar forças, parceria também e exigir da Nova Dutra uma contrapartida, até porque ela ganha muito aqui de quem usa a Via Dutra e passa pela nossa cidade. Ok, candidato, obrigado. Agora quem responde a pergunta do eleitor é Donizete Lousada, candidato do PSDC. Boa noite, candidato. Boa noite Taubaté, boa noite aos candidatos. Quero aqui agradecer e enaltecer ao mesmo tempo ao Grupo Bandeirante pela coragem de proporcionar esse debate. Isso sim é democracia, isso sim é valorizar a nossa cidade. Obrigado pela oportunidade. Bom, candidatos, todo mundo quase fala a mesma coisa. A solução para a nossa querida Taubaté é inibir a verticalização dentro de Taubaté. Predial, isso é muito importante. É uma cidade antiga, onde nós temos ruas de pequenos acessos, estreitas. Como que nós podemos melhorar isso? Descentralizando nossa cidade, colocando nossa cidade, crescendo pela periferia. O centro já está super congestionado. A cada prédio que se surge em Taubaté, são mais 80, 100 veículos transitando ali. Então, nós precisamos melhorar esse sistema de verticalização dentro de Taubaté. Evidentemente que no ramo mobiliário é uma dificuldade, mas nós temos que pensar no futuro da nossa cidade. Vamos trabalhar fortemente para que isso venha ocorrer na nossa gestão. Quero dizer também que Taubaté tem jeito. E nós vamos trabalhar para que isso aconteça, melhorando o trânsito de Taubaté. Ok, candidato, obrigado. Agora quem responde a pergunta do eleitor é o candidato Silvio Prado, do PSOL. 1 minuto e meio, candidato, boa noite. Boa noite, boa noite. Cumprimentar o Grupo Bandeirantes pelo debate. Isso é importantíssimo para que a gente possa avançar e resgatar a democracia no Brasil, que nesse momento está sendo violentada, então precisamos conversar mesmo, né? Eu quero também colocar aqui, aproveitar imediatamente e colocar que esse debate é importante, mas também eu sinto que falta, que tem alguma coisa sobrando aqui. Eu quero contestar a presença do candidato Ortiz Júnior, cassado 3 vezes, e que legalmente não poderia estar aqui, nem moralmente. Então, veja, eu peço, na verdade, sim, eu peço que chama atenção, que invalida a qualidade do debate, um candidato que perdeu em 3 instâncias, foi cassado em 3 instâncias, e que só pela força, me parece, do poder econômico está aqui. Por isso eu digo, nesse momento, fora Júnior. Mas eu quero entrar na questão que é a seguinte: todo mundo tocou na questão aqui, várias questões com relação à mobilidade, mas esqueceu de tocar num ponto crucial de Taubaté, que é o transporte coletivo. Como é que você vai criar mobilidade em Taubaté se não tem transporte coletivo em Taubaté? Se a empresa monopolizadora do transporte coletivo não é capaz de cumprir com o contrato.
não é capaz de abarcar a cidade como um todo e atender os interesses da população. Você pode fazer túnel, duplicar avenidas, viadutos e fazer outra cidade. Mas se não tiver transporte coletivo, a cidade vai ficar aprisionada a interesses que não são da população. Então, veja, nós temos que mexer num ponto crucial de Taubaté, naqueles que se apossaram da cidade e acham que candidato, tempo a cidade esgotado, pertence a eles. muito obrigado. Nós vamos já para o primeiro intervalo comercial. E no próximo bloco, candidato pergunta para candidato. Eleições 2016, você decide na Band.